aula de hoje que eu vou dar vai ser filmada. E eu não sou ator, não, certo? Eu sou um professor. Um amigo meu que é cineasta, outro dia chegou lá em Pernambuco e pediu para eu dizer quatro ou cinco palavras que ele me disse como era. A desgraça foi essa: se ele tivesse deixado eu inventar à vontade. Aí eu disse, e como era de esperar, saiu muito ruim. Aí ele disse, vamos fazer de novo. Eu digo, você pensa que vai sair melhor, vai sair pior. Cada vez que você peça aí, não adianta não. Eu não sei. Eu sou muito amigo de Paulo Freire, o educador, né? Aí Paulo Freire chegou lá no Recife, fazia muito tempo que eu não via Paulo Freire. Aí quando eu avistei Paulo, eu corri para Paulo e nós nos demos um abraço. Aí o pessoal de televisão que estava lá correu, pediu para eu repetir. Eu disse, nós não pegamos o abraço. Eu disse, eu não sei representar a amizade não, eu tenho amizade com o Paulo. Representar a amizade, isso é para ator, né? Não é para mim não. Se eu tiver que repetir algumas coisas, eles vão por aí. Eu até contei uma história lá e vou repetir também. O grande líder da escola do Recife, um importante movimento que houve no Nordeste no século XIX, o grande líder desse movimento era Tobias Barreto, né? E Tobias Barreto era negro, pobre e feio. Isso hoje isso é uma barra pesada, vocês imaginem no Pernambuco agrário e feudal do século XIX. Então, ele fez 3 concursos para a Faculdade de Direito. Tirava primeiro lugar e nomeava outra pessoa. Aí ele ficou, somente quando ele fez o último concurso, foi que os estudantes que gostavam muito dele pressionaram e ele foi nomeado. E ele então, com toda razão, ficou ressentido contra os colegas da Faculdade de Direito, não é? E ele então, ele dizia que os professores da Faculdade de Direito eram tão rotineiros que um dia um foi dar uma aula e contou uma anedota para ilustrar a aula. Todo mundo riu e um estudante ficou sério. Aí ele disse, você não achou graça não? Aí o estudante disse, não senhor, porque eu sou repetente, eu já ri o ano passado. Então, quer dizer, até as histórias que você contava eram as mesmas. Eu vivia contando essa história até que eu percebi que eu estava ficando do mesmo jeito. Eu peço desculpa então a todos, principalmente aqueles que estão lá em pé. Agora ali tem uma vantagem, é que é mais fácil a gente fugir se a conferência estiver ficando muito tediosa, não é? Conferência eu só vou às minhas, porque não tem outro jeito, tá certo? A aula que eu vou tentar dar hoje a vocês tem 2 ideias gerais, que vão ser, digamos, o centro, o ponto diretor, o núcleo orientador da aula. É a comparação entre cultura erudita e cultura popular, por um lado, e por outro uma consideração sobre o tempo. Dentro dessa linha, então, eu pensei em refletir com vocês aqui, nessa manhã de hoje, a respeito da formação da cultura brasileira, a partir da formação da cultura ibérica, da cultura portuguesa. Outra coisa, eu falo muito na cultura ibérica, na cultura negra e na cultura indígena, mas, em primeiro lugar, eu não faço distinção entre cultura erudita e cultura popular brasileira. Para mim é a mesma, eu dou a mesma importância. Eu falo mais na cultura popular porque ela é mais abandonada. Há pouco tempo ali, uma mocinha que estava me entrevistando, ela perguntou o que era preciso a gente fazer para a cultura brasileira, o que é que a gente podia fazer para a cultura brasileira não morrer. E a cultura popular em especial. Eu disse a ela, olha, a cultura brasileira, ela não morre, não. Ela não está ameaçada de morrer, não. E a cultura popular, em especial, quem faz é o povo. E quem protege é o povo. Agora, o que a gente pode fazer é tentar impedir que matem. Porque esse aqui é o problema. Estão querendo matar. Mas ela tem uma capacidade de resistência que eu nunca vi uma coisa daquela. Eu escolhi
uma vez que a palavra cultura é feminina, eu escolhi como símbolo da cultura brasileira o personagem de um conto popular nordestino, que eu não sei se vocês conhecem por aqui, vou contar. Não sei se contei da outra vez, mas vou repetir. É a mulher do piolho. Diz que uma vez estava uma mulher junto do marido, e o marido era um sujeito horroroso. Aí ela avistou um piolho na gola dele e disse: olha, tem um piolho aí na sua gola. Aí o marido, acanhado, disse: não, isso não é piolho não, é uma formiga. E tirou. Ela disse: formiga não, era piolho que eu vi. Aí ele disse: era formiga. Ela disse: era piolho. Ele disse: mulher, não diga que era piolho não, que eu dou a surra. Ela disse: você pode dar, mas que era piolho era. Aí ele disse: olha, eu mato você. Resolveu intimidar: eu mato você. Ela disse: pode matar, mas que era piolho era. Aí disse que ele amarrou as mãos dela assim com a corda, passou numa rodando e começou a botar ela dentro d'água num poço para afogar, né? Para fazer. Aí botou a água até aqui, ela disse: era piolho. Piolho, piolho. Aí quando já cobriu tudo, ela não podia, ela então com os dedos fazia assim, ó. Tá certo? O povo brasileiro, 67% da música que o povo brasileiro ouve é música nacional, é música brasileira. Isso apesar de toda a campanha que se faz contra. Vocês imaginem se tivesse um pouquinho de ajuda. Eu toco música, vocês vão ver. Eu não toco não, eu trouxe 2 músicos comigo, 2 grandes músicos, vocês vão ouvir. Mas a gente toca música refinada, tá certo? Música refinada, música de primeira categoria, e não é desse tipo de música vibrante que pudesse vencer pela vibração não. E vocês vão ver. Olha, pronto, eu duvido que vocês não gostem. Esses poemas que eu vou dizer primeiro são poemas medievais portugueses. São poemas dessa época em que a poesia em língua portuguesa era uma poesia considerada popular. O primeiro que eu vou dizer é o romance da Bela Infanta. O romance da Bela Infanta, que diz mais ou menos o seguinte: chorava a infanta, chorava na porta da camarinha. Perguntou-lhe o rei seu pai: por que choras, filha minha? Eu não choro, senhor pai, se chorasse razão tinha. Todas eu vejo casadas, só a mim vejo sozinha. Procurei no meu reinado filha quem te merecia. Só achei o conde Olário, e este já mulher havia. Ai, meu rei, pai de minha alma, este mesmo é que eu queria. Mande aqui chamar o conde pela vossa escravaria. Palavras não eram ditas, já o conde chegaria. E que vossa majestade com a minha senhoria. Mando que mate a condessa para casar com minha filha. E traga a cabeça dela nesta dourada bacia. Eu estava dizendo, eu não gosto muito desse poema, porque o homem eu gosto muito do poema, mas eu tenho raiva. Eu tenho raiva do conde, que eu nunca vi um conde mais safado do que esse. Tá certo? Olha, eu tenho uma admiração enorme por mulher. Eu acho mulher é melhor do que homem Mas é verdade. Vocês vejam, o miserável, o rei manda que ele mate a mulher. A mulher é uma coisa extraordinária, de uma fidelidade a ele, de uma bondade extraordinária. Não ocorre nem um minuto a ele que ele não devia matar para não se arriscar. Ele se porta muito mal, o representante da minha classe aí. Péssimo. Mas em todo caso, vamos lá, vamos continuar. Mando que mate a condessa para casar com minha filha, não é? E traga a cabeça dela nesta dourada bacia. Sai o conde por ali com tristeza em demasia. Ter que matar a mulher, e a mulher não merecia. A condessa que o esperava, para abraçá-lo corria, com o filhinho nos braços, já de longe bem o via. Sentaram-se os dois à mesa, nenhum nem outro comia. As lágrimas eram tantas que pela mesa corriam. Por que choras, senhor conde? Desafogue essa agonia. Me dê a sua tristeza que eu lhe dou minha alegria. Olha que beleza, isso é uma frase de mulher mesmo, coisa bonita, hein?
Né? Olha, que coisa bonita. E o miserável não se porta à altura. Porque chora, senhor conde, desafogue essa agonia. Me dê a sua tristeza, que eu lhe dou minha alegria. Ou te mandam para a batalha, ou te mandam para a Turquia. Nem me mandam para a batalha, nem me mandam para a Turquia. O rei manda que te mate para casar com sua filha. E quer a sua cabeça nessa dourada bacia. Não me mate, senhor conde, um remédio haveria. Vou meter-me num convento da ordem da freiraria. Lá guardarei castidade e a fé que te devia. Como pode ser tal coisa, condessa da minha vida? O rei manda que te mate para casar com sua filha e quer a sua cabeça nessa dourada bacia. Deus que te perdoe, meu conde, lá na hora da quantia. Me tragam aqui meu filho, entranhas da minha vida. Deste sangue do meu peito, beberá por despedida. Bebe, meu filhinho, bebe este leite de agonia. Hoje aqui ainda tens mãe que tanto bem te queria. Amanhã terás madrasta de mais alta fidalguia. Já ouço tocar o conde, já ouço tocar o sino. Ai meu Deus, quem morreria? Morreu foi a bela infanta, pela culpa que trazia. Descasar os bem casados, coisa que Deus não queria. Não é bonito, né? Bom. Então esse poema é do romanceiro popular, vocês veem pelas repetições, o uso da rima única, não é? Agora, esse que eu vou dizer é mais épico, porque é um romance guerreiro, chama-se A Donzela que Foi à Guerra. É também da primeira fase da Idade Média portuguesa e veio para cá e as pessoas cantavam. E para nós brasileiros tem uma importância que depois eu vou explicar qual é. Pregoadas são as guerras entre a França e o Aragão. Ai de mim que já sou velho, não as posso brigar não. E 7 filhas que tenho, nenhuma delas é varão. Responde a filha mais velha com toda a resolução. Venham armas e cavalo, que eu serei filho varão. Tendes os ombros muito altos, filha, conhecer-vos-ão. Venham armas bem pesadas, os ombros abaixarão. Tendes as mãos delicadas, filha, conhecer-vos-ão. Venham já luvas de ferro e compridas ficarão. Tendes os peitos bem altos, filha, conhecer-vos-ão. Venha gibão apertado, os peitos encolherão. Tendes os olhos bem vivos, filha, conhecer-vos-ão. Quando eu passar pela armada, porei os olhos no chão. Aí o poeta faz uma pausa e já aparece um capitão que está perturbado, porque aquele soldado tem os olhos bonitos demais. Tá certo? Então, o capitão aí já fala. Senhor pai, senhora mãe, grande dor de coração. Os olhos do conde Daros são de mulher, de homem não. Convidai-o vós, meu filho, para ir convosco ao pomar. Pois se ele for mulher, a maçã se vai pegar. Deve ser uma vocação do Jardim do Éden, não é? A donzela, por discreta, uma pera foi pegar. Ah, que bela pera essa para um homem cheirar. Maçãs ficam para as damas, quem lhes pudera levar. Senhor pai, senhora mãe, grande dor de coração. Os olhos do conde Daros são de mulher, de homem não. Convidai-o vós, meu filho, para convosco feirar. Pois se ele for mulher, as fitas se vai pegar. A donzela, por discreta, uma faca foi comprar. Ah, que bela faca esta, para um homem brigar. Fitas ficam para as damas, quem lhes pudera levar. Senhor pai, senhora mãe, grande dor de coração. Os olhos do conde Daros são de mulher, de homem não. Agora vai esquentar.
Convidai-o, vós, meu filho, para convosco banhar. Pois se ele for mulher, ao convite vai faltar. Aí a donzela combina com o pajem dela para interromper, né? A donzela, por discreta, começou-se a desnudar. Traz-lhe seu pajem uma carta, pôs-se a ler, pôs-se a chorar. Notícias chegam agora, novas de grande pesar, de que minha mãe é morta, meu pai se está a afinar, e os sinos da minha terra, por ele os ouço dobrar. Monta, monta, cavaleiro, se me quer acompanhar. Chegaram a uns altos passos, foram-se logo a apear. Senhor pai, trago-lhe um genro, se ainda quer se casar. Foi meu capitão na guerra, de amores me quis contar. Se ainda me quer agora, com meu pai há de falar. 7 anos andei na guerra, me fiz de filho varão. Ninguém me conheceu nunca, somente o meu capitão. Conheceu-me pelos olhos, que por outra coisa não. Não é bom? Bom, esse romance é importante para nós brasileiros, porque além do seu valor literário, ele serviu de motivo ao grande escritor Guimarães Rosa para fazer o Grande Sertão Veredas, não é? Esses romances emigram para cá. Esse aí, o romance da Bela Infanta, eu cantava quando era menino. Então era assim: chorava a infanta, chorava na porta da camarinha. Perguntou-lhe o rei, seu pai, por que choras, filha minha? Eu não choro, filho, pai. País que tem uma música dessa precisa imitar ninguém, não é? Não é verdade? A gente tem para emprestar aos outros. Quando eu era pequeno, a gente cantava uma cantiga sebastianista, da qual eu peguei alguns versos estrupiados, fiz uma recriação da letra. Antônio Nóbrega e Antônio José Madureira fizeram outra coisa. Mas eu vou dizer o poema primeiro, antes deles tocarem, para vocês verem que beleza. Olha, vocês prestem atenção. Nosso rei foi se perder nas terras do mal passar.
Deitam sortes à aventura quem o havia de ir buscar. O cavaleiro escolhido não se cansa de chorar. Vai andando sem nunca desanimar, até que encontrou um mouro num areal a velar. Por Deus te peço, bom mouro, me diga sem me enganar, cavaleiro de armas brancas, se o viste aqui passar. Este cavaleiro, amigo, diz-me tu que sinal traz. Brancas eram suas armas, seu cavalo é tremedal. Na ponta de sua lança levava um branco sendal, que lhe bordou sua noiva bordada a ponto real. Este cavaleiro, amigo, morto está neste pragal, com as pernas dentro d'água e o corpo no areal. 7 feridas no peito, cada uma mais mortal. Por uma lhe entra o sol, pela outra o luar. Pela mais pequena delas, um gavião a voar. Mas é mentira do mouro, seu desejo é me enganar. O nosso rei encantou-se nas terras do mal passar. E um dia no seu cavalo, nosso rei há de voltar. Que beleza, hein? Mas não é? Muito bem. Muito bem. Olha, eu sou um plagiador desgraçado, eu confesso. Esse verso, eu já plagiei. Não sei quantas vezes. Essa ideia, que coisa bonita esse gavião voando aí em torno do ferimento do rei, não é? Para mim é uma imagem da morte, não é? O camarada com 7 feridas, olha o número mágico, 7 feridas no peito, por uma entra o sol, pela outra o luar, pela mais pequena delas um gavião a voar. É a imagem, é a morte, não tem a menor dúvida. E isso também era cantado. O pedacinho de música era um só, era assim. Nosso rei foi se perder, nosso rei foi se perder, nas terras do mal passar. Deitam sortes à aventura, quem o havia de ir buscar. Bom, o nosso extraordinário Antônio José Madureira fez uma versão instrumental e que vocês vão ouvir acompanhado pela não menos extraordinária Aglaia Costa.
disse a vocês que a novela característica da Idade Média era a novela de cavalaria. A novela característica da Renascença é a novela picaresca, que é cômica, diferentemente da novela de cavalaria, que é épica, é cômica, e o personagem, em vez de ser aristocrático, é um personagem popular. Eu digo sempre que o personagem central da novela picaresca é a fome. Porque todas as astúcias que o personagem se vê obrigado a praticar é para ganhar a comida do dia. Essa novela picaresca emigra para cá, emigra para aqui, para o Brasil, e logo é recriada, o povo brasileiro, com essa imaginação extraordinária que tem, essa criatividade maravilhosa, recria tudo aquilo de uma maneira já nossa. Olha, o pícaro ibérico, no Nordeste é chamado de quengo, porque quengo é cabeça, né? Tem boa cabeça para fazer astúcias e enganar os outros. No Nordeste tem um ditado que eu acho uma beleza e que explica o que é que eu quis dizer quando eu falo a astúcia ruim, a astúcia dos poderosos, que é a astúcia ruim, é muito diferente da astúcia do pobre, que é um fator de sobrevivência. E lá no sertão, lá no Nordeste, se diz uma coisa que eu acho muito boa: a astúcia é a coragem do pobre. Tá certo? É esse o sentido do picaresco aqui, é o sentido do quengo. Agora, achei muita graça porque uma professora de literatura americana, Candace Slater, ela fez um estudo sobre o meu romance e baixou lá no Recife para conversar comigo. Aí ela falou, eu falei dessa história que o quengo era o pícaro. Aí ela, com aquele sotaque, disse: "Ô Ariano, existem mulheres pícaras, quengas?" Aí eu disse: "Olha, existe, mas não é feminino de quengo, não. Você vai quebrar a cara, não vai por aí, não. Eu não sei se vocês estão me entendendo, que eu não sei se vocês sabem o que é quenga. Essas mulheres generosas, etc. que... Então, vamos lá. Eu sou um devedor dessa cultura popular. As peças de teatro que eu escrevi, o meu próprio romance, todo, em sua imensa maioria, são baseadas nessas histórias populares, que para mim tem uma força muito grande, que as nossas invenções meramente individuais não alcançam. Olha, eu mostro sempre esse cartaz, estão entendendo? Foi de uma exposição que se fez no Museu de Arte de São Paulo, e que diz assim: arte no Brasil, uma história de 5 séculos. Eu mostro esse cartaz em todo canto, porque isso é um sintoma de uma coisa muito ruim que acontece com a sociedade brasileira. Vocês vejam uma coisa, aqui por trás dessa simples frase, tem um preconceito enorme. Arte no Brasil é uma história de 5 séculos. Isso significa que a arte no Brasil só começa quando os portugueses chegam. Quer dizer, todo o passado rupestre, por exemplo, do Brasil está ignorado por isso aqui. E, no entanto, essa arte rupestre existe. Está aqui uma... Isso é um baixo relevo em pedra, de uma pedra enorme que tem no sertão da Paraíba, na região da Caatinga, na Paraíba, Agreste, que se chama a Pedra do Ingá. Vejam que beleza, é um baixo relevo, não sei se está dando para ver, parece a menorá, o candelabro judeu, não é? Que coisa bonita, medonha. Inclusive tem uma estrela de 6 pontas aqui. Não estou dizendo com isso que é judaica, não. Tá certo? Isso foi feito pelos antepassados dos nossos índios. Mas, veja que coisa curiosa, parece a menorá e tem uma estrela, como a estrela de Davi, de 6 pontas aqui. Olhe que beleza de desenho. Isso é um desenho rupestre da Serra da Capivara, no Piauí. As pessoas que não têm um conhecimento mais diário com a arte, às vezes pensam que isso é um veado mal desenhado. Não é, não. Isso é altamente bem desenhado. Eu gosto muito de uma história que aconteceu com Matisse, o grande pintor francês, foi do nosso século, né? Matisse, uma vez, fez uma exposição, e quando ele chegou lá, ele era muito engraçado assim. Quando ele chegou, tinha
estava um homem rindo diante de um quadro que representava uma mulher que ele tinha pintado. E o homem às gargalhadas. Aí ele disse, por que é que o senhor está rindo? Ele disse, porque essa mulher está com a barriga verde. Ele disse, meu senhor, isso não é uma mulher não, isso é um quadro. Tá vendo? Não é verdade? Isso é uma coisa lógica, hein? Está entendendo? Uma coisa é a mulher do Rialto, outra coisa é a mulher de quadro. Goethe dizia uma frase que eu acho genial. Ele dizia, um pintor que pintasse um cachorro igual aos cachorros que existem, não teria feito um quadro não, teria conseguido somente um cachorro a mais. Eu trouxe para mostrar a vocês também essa fotografia que representa uma cena do teatro indígena, né? E eu fiz muita questão de trazer porque se vocês abrem qualquer manual de teatro brasileiro, qualquer manual brasileiro de teatro, vocês vão encontrar duas afirmações. A primeira, de ordem geral, que o teatro nasceu na Grécia. E a segunda, que o teatro brasileiro nasceu quando os jesuítas aqui chegaram com o teatro de Anchieta, etc, etc. A mim me parece uma coisa absolutamente clara, que o que nasceu na Grécia foi o teatro grego. Não é? Porque o teatro japonês não nasceu na Grécia. O teatro chinês não nasceu na Grécia. Não é? Então... Pois é uma coisa tão clara, não é? E o teatro brasileiro não nasceu quando os jesuítas chegaram, não. Os jesuítas trouxeram uma contribuição importantíssima. Mas já existia esse teatro aqui, do mesmo jeito que já existia essa pintura maravilhosa, existia esse teatro extraordinário, que por acaso é um teatro como o teatro grego, um teatro de máscaras, não é? Um teatro mítico, são divindades que estão aqui presentes, como no teatro grego primordial. E esse teatro tem que ser levado em conta. E foi da fusão do espetáculo indígena com o espetáculo negro e o espetáculo ibérico que surgiu esse extraordinário teatro popular brasileiro, que vejam que beleza. Olhem que coisa. Reparem que beleza, hein? Então isso aqui tem uma presença ibérica, negra e indígena. Eu falei na importância das outras etnias, eu sempre tive muita admiração pela cultura japonesa. E eu sempre dizia que o filme de Kurosawa, por exemplo, o filme de samurai, o teatro nacional e popular do Japão exerceu uma influência fundamental. O Noh e o Kabuki, é dali que vem aquelas roupas, aquelas atitudes, aquele modo de representar. E eu achava que para nós brasileiros, claro que eu não queria que nós imitássemos Kurosawa, eu queria que nós fizéssemos em relação ao Brasil o que ele fez em relação à cultura japonesa. Então eu achava que o que para ele foi o Noh e o Kabuki, para a gente é isso aqui. Então, muito bem. Então, eu prometi que terminava logo, mas estou demorando, mas vou acabar. Aqui é uma gravura feita pelo grande mestre da gravura nordestina, um homem do povo, que é poeta e é gravador. Chama-se J. Borges. E isso é A Chegada da Prostituta no Céu. Ele fez um folheto com esse título, com esse assunto, e aqui está, a prostituta está chegando ali, e o diabo e o marido da prostituta estão querendo puxar ela para o inferno. E ele ainda quer dar uma facada nela. E São Pedro está ali acudindo e puxando ela para o céu. Não é? Não precisa dizer, estamos todos do lado de São Pedro. Não é? Salva. Bom, e aí da mesma maneira que eu procuro no teatro, baseado no folheto, o meu querido amigo Gilvan Samico, que eu considero o maior gravador do Brasil, ele parte das capas dos folhetos. Do mesmo jeito que eu parto da poesia narrativa dos folhetos para fazer meu teatro, ele parte. Essa gravura chama-se O Fazedor da Noite. O Fazedor da Noite está aqui, ele está espalhando a noite para cá, né? Aqui tem um homem, um pássaro oferecendo a maçã, acho que é o pecado, qualquer coisa. Aqui tem um anjo em cima do leão e o anjo refletido para o lado de cá. Essa gravura é lindíssima, dá para vocês terem uma ideia. E, finalmente, a última. Eu trouxe uma casa
uma fotografia de uma casa popular africana, que é muito bonita, e uma casa popular brasileira, que é muito bonita. Essa aqui são fotografias de outra querida amiga minha, que é uma grande fotógrafa também, Ana Mariane, e que ela... Vejam que beleza vocês vejam, o preconceito contra a cultura popular é tão grande, que quando ela publicou um livro sobre essas casas populares, um crítico brasileiro disse que os mestres de obra do Nordeste provavelmente tinham que ter conhecido Volpe e Mondrian. Vocês imaginem o mestre de obra nosso conhecer Volpe e Mondrian. Aí eu, por brincadeira, disse ele, olha, você aqui, você pode até assistir, mas você não vai perguntar isso não, porque ele pensa que você está dizendo alguma pornografia, você é capaz de morrer, não é? Você recebeu alguma influência de Mondrian, como o quê? Não entende o que é? Né? Bom, de maneira que eu chego no fim, e eu quero então dizer isso a vocês, que, como eu disse, eu não tenho, como eu faço essa valorização da cultura brasileira, as pessoas pensam que eu tenho hostilidade a outras formas de cultura. Não tem nenhuma. Tá certo? O que é que eu teria contra Dostoiévski? Não tem nada. E outra coisa, não sou um fanista, não. Eu não gosto de uma pessoa porque é brasileiro, não. Nem gosto da pessoa porque é popular. Eu gosto disso porque é bom. Tá certo? Agora, também, quando eu tenho hostilidade a uma figura da cultura massificada, que eu não quero nos impor aí como modelo, contra esse eu tenho. Muita coisa. Tem muita coisa porque não presta mesmo. Esse povo agora fica com essas coisas. Outro dia um jornalista me perguntou, é até meu amigo ele, mas ele perguntou porque ele o viu. Ele pessoalmente talvez nem perguntasse, acredito que não perguntava. Ele disse, é verdade que as pessoas como você não querem que a injustiça social acabe no Brasil, porque então acabaria a arte popular? Era o que faltava. É claro que se acabar a injustiça social, se pode acabar, se acabar a arte popular, eu quero que acabe. Não tem nada não, eu prefiro que acabe. Mas isso é um sofisma, o dilema não é esse não. Aí ele disse, mas a arte popular é uma arte primitiva, sob a forma da forma. Não é. Não é verdade, não. Eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer uma estrofe da cultura popular brasileira que o grande poeta simbolista francês Mallarmé assinaria. Quer ver? Repare se não é. No tempo em que os ventos sus faziam estragos gerais, fiz barrocas nos quintais, semeei cravos azuis. Não existe cravo azul não, mas pronto, existe. Passa a existir. No tempo em que os ventos sus... Veja como é bonito. No tempo em que os ventos sus faziam estragos gerais, fiz barrocas nos quintais, semeei cravos azuis. Nasceram esses tafus amarelos como cidro. Prometi a Santo Isidro, com muito jeito e amor, levá-los quando lá for, em uma taça de vidro. Não é, não. Mallarmé não assinaria, não, Cassiano? Assinaria, tenho certeza, não é? Beleza. Depois, ele me perguntou, ele disse, você não acha que para os violeiros e cantadores nordestinos seria bom que eles vissem televisão? Ele pensa que não vê. Vê! Eu vejo televisão, os violeiros veem. Agora, que isso não nos faz perder o senso crítico. Eles são altamente bem informados. Veem tudo, sabem tudo. Agora, acontece é que eles transformam tudo que vê de acordo com a sua cultura. Ele fez um verso sobre as desventuras conjugais da família real inglesa, que eu achei uma beleza. O verso foi o seguinte, ele disse, era uma matéria de 6 linhas, ele disse, na Inglaterra as coisas andam feias, todo mundo por lá endoidecendo, todo dia é uma princesa sem marido, ou um príncipe que só fica vivendo, ou a carne da vaca fez efeito, ou o chifre do boi está fazendo. Bom, então, esse é o meu assunto. Vocês não me deem muita corda não, senão a gente só vai sair daqui de noite. Mas então eu vou concluir.
E então eu digo, como é que nós vamos deixar de lado uma cultura como essa, que é a expressão do nosso país e do nosso povo, e que pode ser uma lição para todos nós? Deixar de maneira nenhuma. E então vocês que são jovens, agora os que já estão com a cabeça branca como eu, a gente já está mais para lá do que para cá, o importante são vocês, não me deixem cair a chama da cultura brasileira. Isso não significa nem ufanismo, nem exclusivismo, nem chauvinismo da minha parte, não é? Eu não tenho por nenhuma cultura, nenhuma hostilidade. O que eu quero é fortalecer a nossa, porque então qualquer coisa que vem de fora, em vez de ser uma influência que nos descaracteriza, que nos esmaga, que nos corrompe, passa a ser uma incorporação que nos enriquece. Desculpe o desarrumado das minhas palavras e muito obrigado pela atenção com que me ouviu.